Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da minha playlist de eletrônica. E hoje eu vou falar sobre dois assuntos: dispositivos semicondutores e de matriz de contatos, também conhecida como protoboard ou breadboard. Mas antes disso eu preciso falar sobre uma coisa. No vídeo anterior eu coloquei duas simbologias para resistores, que a primeira é essa simbologia, esse aqui é o resistor, e eu coloquei uma outra simbologia, mas que na verdade é utilizada para indutores, é uma outra simbologia para indutores. A segunda simbologia para resistores é essa aqui. Essa aqui. Identificamos por R. Bom, a simbologia em questão, que eu tinha colocado como a segunda simbologia de resistores, era essa aqui. Mas na verdade essa aqui é a simbologia para indutores. Essa é a segunda, essa aqui é uma primeira simbologia para indutores. Tá? Indutor. É L. A letra que utilizamos é L. Tá? Isso a gente expressa no circuito, né? A gente expressa como R, como L. Bom, a unidade de medida de resistores é o ohm, ômega maiúsculo, né? Que é ohm. De indutores é Henry, H. E de capacitores, seja polarizado ou não, é o C. O símbolo, né? O símbolo é C, onde vai aparecer nos esquemáticos. O nome, aqui é capacitor. A unidade de medida é o Faraday. E a simbologia para a unidade de medida é o F. Exemplo. 10 microfarad. 100 ohms. 10 millihenry. Bom, era isso que eu queria retratar. Vamos falar aqui de dispositivos semicondutores. Então, como já falamos do diodo, eu vou mostrar aqui. Esse aqui é um diodo retificador, tá? É um dispositivo semicondutor. E ele é formado por dois tipos de cristais, né? Semicondutores. Mas para falar a fundo sobre isso, eu primeiro preciso dizer de que é feito. Geralmente, a maioria dos diodos, né, principalmente os retificadores, é feito de silício. E ele tem uma queda de tensão de 0,7 volts. Tá? E outros também são feitos de... Alguns são feitos de germânio. Tem uma queda de tensão de 0,3 volts. Tanto o silício quanto o germânico são elementos da tabela periódica, tá? São semicondutores, tá? Então, lembra da simbologia do diodo? A simbologia do diodo é essa aqui. E cada terminal dele tem um nome. Esse aqui é o anodo, é o terminal positivo.
Esse aqui é o cátodo, ou cátodo. Se você estudou química, você vê lá cátodo, ânodo, enfim, de qualquer forma vai estar correto. Bom, e o cristal, ele é do tipo... No próximo vídeo eu vou falar mais sobre o processo de como é que se obtém esses cristais, né? E o tipo dele. Mas pense que nós temos dois tipos, um tipo P e um tipo N. Esses cristais, no caso aqui, é o diodo, tá? Esses cristais, eles são colocados aqui, um sobre o outro aqui, né? E uma é do tipo P, outra é do tipo N, tá? Bom, isso é no transistor. Nós temos outro tipo de... desculpe. Isso é no diodo. Nós temos outros tipos de diodo também, como o diodo Zener, que é esse símbolo aqui. Esse cara aqui, o diodo de retificação, ele é utilizado para retificação e utilizado para como um sistema de proteção também dos circuitos eletrônicos. Como já tinha mostrado, ele tem esse encapsulamento. Você vê que ele tem essa faixa aqui. Onde ele tem essa faixa cinza, ele é o cátodo, tá? Anodo, cátodo. O diodo Zener, ele tem esse encapsulamento e segue a mesma lógica, tá? Bom, a partir do dispositivo diodo, além do dispositivo diodo, nós temos um dispositivo que chama-se transistor. Ele é feito também de cristais, né? E possui basicamente duas configurações de cristais. Você tem o PNP, onde você tem ele tem 3 terminais e cada terminal é identificado como: aqui é o emissor, esse aqui é a base e esse aqui é o coletor, tá? Esse é o NPN. E também temos esse é o PNP. Também temos o NPN, que é mesma lógica. Aqui é a base, aqui é o emissor e aqui é o coletor. Tá? A simbologia deles é o seguinte: o PNP, ele é expressado dessa forma. Aqui é a base, aqui é o coletor e aqui é o emissor. O PNP, o NPN, ele tem essa simbologia aqui. Aqui é a base, aqui é o coletor e aqui é o emissor, tá? Bom, esse tipo de diodo é o que a gente chama de bipolar de junção, tá? TBJ, transistor bipolar de junção. Existem outros transistores como FET, JFET e os IGBTs também. Mas o que é importante a gente saber sobre o transistor, ele tem nesse caso aqui, eu só tenho desse tipo. Ele pode vir nesse caiu. Ele pode vir nesse encapsulamento aqui, mas ele tem um outro encapsulamento. Mais à frente eu posso mostrar quando formos projetar alguns circuitos.
E por qual a importância do transistor? O transistor é muito importante pelo fato de que a nossa computação, nossos eletrodomésticos aí, eletroeletrônicos, todos eles funcionam, todos eles vão acabar tendo um transistor. Por exemplo, o circuito integrado. Mas antes de falar do circuito integrado, nós podemos pegar transistores e formar e a partir dos transistores nós podemos obter um negócio chamado portas lógicas. No caso, as portas lógicas é um conjunto de transistores, né, que vão ser encapsulados em eles vão ser encapsulados e vamos chamar vamos chamá-los de, esqueci a palavra agora. Bom, eu lembro. Então, nós vamos pegar esses transistores e vamos fazer as portas lógicas, né? No caso, esse aqui é um NOT. Significa negado. Se entra um sinal aqui. E aqui a gente já está entrando em eletrônica digital e eu vou falar isso mais a fundo em eletrônica digital, né? Mas é importante saber que isso existe, até porque a gente vai dar continuidade. Então, aqui se entra um sinal, por exemplo, entra um sinal, essa porta quer dizer que esse sinal não vai sair. Tipo, vai sair, se entrar aqui, por exemplo, 5 volts, aqui vai sair 0 volts. Se aqui entrar 0 volts, aqui vai sair 5 volts. Essa é a lógica, tá? Vamos falar sobre tabela verdade também. Bom, nós temos a porta AND, IB. Essa é a porta AND, que significa I. Significa que para ter uma saída aqui de um sinal, eu preciso que tenha sinal nesse e esse simultaneamente. Se só tiver um sinal em um terminal, por exemplo, 5 volts, aqui vai ser 0 volts. Mas se eu tiver 5 volts e 5 volts aqui, aqui vai sair um sinal, sei lá, 5 volts. Tudo isso aqui que eu tô falando é uma forma, né, abstrata de, de falar de circuitos integrados, tá? De eletrônica digital. Mas a gente tem que entender isso para poder prosseguir para a eletrônica digital, tá? E essa aqui é um OR. OR quer dizer ou. No caso aqui, deixa eu colocar um I. Aqui é ou. Ou seja, esse ou esse. Para eu ter um sinal de saída, eu preciso ter sinal nesse ou esse. Tanto faz se tiver nos dois, se tiver, mas tem que ter pelo menos em um. Ou esse ou esse, ou esse ou esse, ou os dois. Tá? E qual é a importância dessas portas lógicas? Com essas portas lógicas, que são feitos com transistores, a gente tem um negócio chamado circuito integrado. E eu vou exemplificar o circuito integrado aqui com um processador. Tá? Esse aqui é um processador de computador. É um Intel Core 2 Duo. Dentro do processador, eu posso ter na ordem de milhões, bilhões de circuitos integrados. De transistores, na verdade. Que isso aqui é um circuito integrado, tá? Eu posso ter nessa ordem de transistores, né? Bilhões de transistores miniaturizados aqui dentro, tá? Então eu tenho na casa de bilhões desse cara aqui dentro miniaturizado. Bom, um outro exemplo de circuito integrado menor ainda que o processador é esse chip aqui.
Aqui é a memória RAM, tá? Cada um chip desse aqui é uma memória. E dentro desse cara aqui, você vai ter também alguns, não na mesma ordem, do processador, mas você também vai ter uma quantidade considerável de transistores miniaturizados aqui dentro, tá? Bom, acho que podemos falar então, já que introduzimos esse conceito de circuito integrado, de portas lógicas, de transistores e de diodo, e a construção desses dispositivos semicondutores, nós podemos falar sobre a protoboard, tá? Aqui eu tenho uma protoboard, que eu fiz algumas ligações aqui. Você pode ter protoboard de vários tamanhos, você pode inclusive ter uma bem maior que esse. Mas se você tiver um desse aqui, já está de bom tamanho. Para que serve isso? Isso aqui serve para você montar circuitos, sem precisar utilizar uma placa, de fato, né? Uma placa aqui. Você encaixa, né? Os componentes dessa forma, você vai montando os circuitos, e a protoboard funciona da seguinte forma. Esse cara aqui é o positivo, ele tem ligação com esse, aqui é todo interligado, ele tem uma interrupção aqui, daqui para cá ele é interligado, tem interrupção, daqui para cá ele é interligado, tem interrupção, e assim por diante. Esse terminal aqui, que é para ser o negativo, o indicativo aqui de negativo, mesma coisa. Daqui para cá tem ligação, aqui interrompe. Ou seja, se você quiser ligar essa parte com essa, você tem que colocar um condutor aqui, entre esse e esse, tá? E eu tenho aqui de A até J, com uma interrupção no meio. Ou seja, desse furo para esse eu tenho ligação, desse para esse eu não tenho ligação. Ou seja, se eu quiser comunicar essa coluna com essa coluna aqui de baixo, eu preciso colocar um condutor daqui para cá. E se eu quiser comunicar essa coluna com essa coluna, eu preciso colocar um condutor que comunique daqui para cá, tá? É assim que funciona, é bem simples, tá? Então, mais uma vez, reforçando, se eu quiser comunicar daqui para cá, essa coluna com essa coluna, eu preciso colocar um condutor aqui, eu preciso fazer um jumper aqui, tá? Bom, eu espero que tenha ficado claro a utilização e como que a gente utiliza mesmo aqui a protoboard, tá? Até o próximo vídeo.